Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, queridos irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com muita gratidão, com muito carinho, que estamos aqui mais uma vez abrindo a página do Evangelho para a gente refletir. Caiu para nós o capítulo 14, honrar pai e mãe, o item 9. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Santo Agostinho, Paris, 1862. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações honestos. Entretanto, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É particularmente sob o ponto de vista da ingratidão dos filhos para com os pais que faremos a análise de suas causas e de seus efeitos. Também nessa questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem esclarecer um dos grandes problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a Terra, leva consigo as paixões e as virtudes próprias de sua natureza. Retorna ao plano espiritual para se aperfeiçoar ou permanecer estacionário até que deseje se esclarecer. Muitos desencarnam levando consigo grandes ódios e desejos de vingança que não puderam executar. Os que estão mais evoluídos conseguem perceber uma parte da verdade. Compreendem, então, os efeitos danosos de suas paixões e procuram se melhorar. Reconhecendo que para chegar até Deus só existe um caminho, a caridade. Porém, não existe caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não existe caridade com ódio no coração. E não existe caridade sem perdão. Então, com um esforço muito grande, eles olham aqueles a quem odiaram na terra e essa visão desperta seu rancor. A ideia de perdoar e amar aqueles que destruíram talvez sua fortuna, sua honra, sua família lhes revolta. Assim, o coração desses infelizes está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Uma vez que o espírito toma a decisão de encarnar entre inimigos de vidas passadas, ele roga a Deus e aos bons espíritos auxílio para enfrentar e vencer a prova. Após anos de meditação e prece, o espírito aproveita-se de um corpo que está em preparo e pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens superiores permissão para reencarnar na família daqueles a quem detestou. Realizará na Terra o destino daquele corpo que acaba de se formar. Qual será então sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência em cumprir as resoluções tomadas antes de reencarnar. O contato incessante com aqueles a quem odiou é uma prova terrível. E muitas vezes o espírito fracassa se não tiver uma vontade bastante forte. Assim, conforme prevaleçam ou não as boas decisões que tomou, ele será amigo ou permanecerá inimigo daqueles em cujo meio veio viver. É desse modo que se explicam os ódios, as repulsas instintivas, que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior consegue justificar. Para compreender essa antipatia, é necessário voltar os olhos ao passado, pois não existe nenhum fato nessa nova existência que possa explicá-la. Espíritas, compreendam o grande papel da humanidade. Compreendam que quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do plano espiritual para progredir. Cumpra com seus deveres e faça o que for possível para aproximar essa alma de Deus. Mas façam com muito amor. Esta é a missão que foi confiada a vocês e serão recompensados se cumprirem fielmente. Os cuidados, a educação que vão lhes dispensar ajudarão no seu aperfeiçoamento e no seu bem-estar futuro. A cada pai e a cada mãe Deus perguntará: o que fizeram do filho que lhes foi confiado? Se permaneceu atrasado por culpa de vocês, seu castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, pois sua felicidade dependia da dedicação que dispensariam a ele. Então, atormentados pelo remorso, pedirão uma oportunidade para repararem a falta.
solicitarão uma nova encarnação para ambos, na qual irão criá-lo com maior cuidado, e ele, cheio de reconhecimento, irá retribuí-los com seu amor. Não rejeitem, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que só sabe pagar com a ingratidão o que recebe. Não foi o acaso que o fez assim, como também não foi o acaso que o enviou para que dele cuidassem. É o passado que está se revelando e, através dele, podem deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar ou para expiar as desavenças das vidas anteriores. Mães, abracem o filho que lhes causa desgosto e digam para vocês mesmas: um de nós é culpado. Façam por merecer os prazeres da maternidade, ensinando aos seus filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar e para aprender a amar. Muitas mães, em vez de combaterem pela educação os maus princípios de nascença provenientes de existências anteriores, mantêm e desenvolvem esses mesmos princípios por serem fracas no agir ou por serem negligentes. Mais tarde, com o coração amargurado pela ingratidão dos filhos, sofrerão já nesta vida o começo de suas expiações. A tarefa não é tão difícil quanto podem pensar, pois ela não exige cultura. Tanto o ignorante quanto o sábio podem cumpri-la. O Espiritismo vem facilitá-la, ensinando-nos a causa das imperfeições humanas. Desde o nascimento, a criança manifesta os instintos, bons ou maus, que traz da sua existência anterior, das suas existências anteriores. É preciso aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho. Cabe aos pais observar e combater os menores sinais de manifestações desses vícios, sem esperar que criem raízes profundas. Façam como um bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que eles vê aparecerem na árvore. Se deixarem que o egoísmo e o orgulho se desenvolva, não se espantem mais tarde se forem pagos com a ingratidão. Quando os pais fazem tudo o que podem para o adiantamento moral dos filhos e ainda assim não alcançam êxito, suas consciências devem ficar tranquilas e o desgosto que sentem por verem todos os seus esforços fracassados é natural. Deus lhes reserva uma imensa consolação, na certeza de que isso é apenas um atraso momentâneo desse espírito. Será permitido aos pais terminarem uma outra existência a obra começada nessa, e um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Deus não dá a prova acima das forças daquele que a pede. Ele apenas permite aqueles que podem ser cumpridas. Se fracassamos, não é por falta de condições, mas por falta de vontade. Existem muitos que em vez de resistirem aos maus pensamentos, neles se comprazem. É para esses que estão reservados os choros e os sofrimentos em existências posteriores. Admirem, portanto, a bondade de Deus, que nunca fecha as portas ao arrependimento. Chegará o dia em que o culpado, cansado de sofrer com seu orgulho dominado, pedirá ajuda. Só então Deus abrirá seus braços paternais para o filho pródigo, que se lançará a seus pés. As grandes provações, quando aceitas com pensamento em Deus, quase sempre indicam o fim de um sofrimento e, por consequência, um aperfeiçoamento para o espírito. É um momento supremo. E o espírito não deve se lamentar se não quiser perder o fruto da prova e ter que recomeçá-la. Em vez de reclamarem, agradeçam a Deus pela oportunidade de poderem vencer e receber o prêmio pela vitória. Quando saírem da vida terrena e entrarem no mundo dos espíritos, serão aclamados como o soldado que sai vitorioso da batalha. As provas mais difíceis são aquelas que afetam o coração. Existem aqueles que suportam com coragem a miséria e as privações materiais, mas abatem-se ao peso das amarguras domésticas, atormentados pela ingratidão dos seus. Que angústia terrível! Nesses casos, mais que o conhecimento das causas do mal, a certeza de que não existem sofrimentos eternos é que ajuda a reerguer a coragem moral, porque Deus não quer que sua criatura sofra para sempre.
O que pode existir de mais consolador e encorajador do que saberem que depende apenas de seus próprios esforços abreviar o sofrimento, destruindo em vocês mesmos as causas do mal? Para isso, não poderão observar apenas uma existência terrena. Será necessário elevarem-se a ponto de abrangerem a percepção do passado e do futuro. Então, a justiça infinita de Deus se revelará aos seus olhos e passarão a encarar a vida com paciência, pois terão a explicação do que parecia uma monstruosidade na terra. As feridas que suportaram parecerão arranhões. Olhando para o conjunto das várias existências, os laços de família aparecem como realmente são. Já não são mais os laços frágeis da matéria que reúnem os seus membros, mas sim os laços duráveis do espírito que se perpetuam, se consolidam e se purificam em vez de se romperem pelo efeito da reencarnação. Os espíritos que buscam o progresso moral e possuem semelhanças de gostos e afeições reúnem-se formando famílias. Esses espíritos, quando retornam à Terra, procuram se agrupar como faziam no plano espiritual, dando origem a famílias unidas e homogêneas. Se nas suas idas e vindas ficarem temporariamente separados, mais tarde eles se reencontram e ficam felizes pelos novos progressos realizados. Entretanto, como não devem trabalhar apenas para si mesmo, Deus permite que os espíritos mais atrasados venham encarnar-se entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos para progredirem. Esses espíritos atrasados geralmente causam perturbações no ambiente dos espíritos mais evoluídos, o que constitui para estes uma prova a ser suportada. Portanto, acolham e ajudem como irmãos, e mais tarde, no mundo espiritual, a família se alegrará por ter salvo alguns náufragos, que por sua vez poderão salvar outros. Vejam, meus irmãos, que lindo é essa lição, assim, ela é extensa, mas é tão importante ler toda ela, porque ela nos esclarece tanto. Vejam como Deus nos dá a oportunidade de nós usarmos o nosso livre-arbítrio, como Ele nos dá a oportunidade de refazer as nossas atividades, reparar nossos erros, nossos equívocos através das encarnações. É através da encarnação que nós vamos ver a justiça divina e principalmente a misericórdia de Deus. Porque vejam, meus irmãos, quando nós erramos uns com os outros, só tem um meio. É esse o meio. É nós virmos juntos, é ficar convivendo ali dentro de uma família, né, voltados com o coração a Deus, pedindo sempre que Ele nos ajude, que quando nós estivermos assim, com essa criatura dentro da nossa casa, que a gente lembre dessa lição, que é uma lição tão amorosa, né? Uma lição tão esclarecedora para nós que estamos aqui querendo evoluir, querendo se melhorar como criaturas humanas. Nós, como os pais, às vezes recebemos dentro do nosso lar filhos completamente diferentes uns dos outros. E quando Deus nos dá essa chance, essa bendita chance que nós vamos crescendo uns com os outros através desse contato, nós vamos vendo que a gente pode se ajudar. Mesmo que exista muito ódio, às vezes, muito receio, muita antipatia, porque quem fez mal para o outro, esse outro vai vir machucado, ele vai vir ferido, ele não vai conseguir confiar direito naquele que lhe fez mal. Então vejo, meus irmãos, a importância de nós aceitarmos, né, de termos a paciência e a tolerância com que Ele está na nossa casa. A responsabilidade que temos como pais, como mães, né, como tutores, né, daqueles que chegam até nós. Vocês vejam nesse capítulo em que diz que os espíritas, né, é pedido aos espíritas, compreendam o grande papel da humanidade, compreendam que quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do plano espiritual para progredir. Cumpram com seus deveres e façam o que for possível para aproximar essa alma a Deus. Então, às vezes, nós olhamos para trás, muitas vezes até julgamos nossos pais, né? E somos ingratos com eles, porque nós exigimos deles coisas que eles nem tiveram e nem poderiam nos dar porque eles não tiveram. Então, nesse ponto, nós ficamos pensando e oramos a Deus, né? Rogamos a Deus, porque graças a Deus, nós hoje pensamos diferente.
Nós temos tanto esclarecimento como espíritas, né? Nós já tivemos ouvimos tantas palestras, já tivemos tantas histórias, já passamos por tantas coisas, tantas experiências, fomos colocando assim à prova o nosso conhecimento, porque Deus vai nos dando os recursos para a gente ir medindo, né? Para ver a quanto estamos. Então nós vamos vendo que quando nós olhamos para trás, tem muita coisa que a gente já faria diferente. Nós faríamos de forma mais diferente, seríamos mais caridosos com nossos pais, seríamos mais amorosos, né, mais atentos, porque principalmente na juventude e na adolescência, nós temos uma fase de egoísmo enorme, né, que nós só pensamos, e é natural até em certo ponto, que nós queremos aprender muita coisa sobre a vida, nós queremos, né, estamos muito voltados a nós mesmos, e é nessa parte, nessa hora, que nossos pais sofrem, que nós sofremos, né, porque nós mais velhos, que já tivemos a oportunidade de ser mãe e pai, nós sofremos também quando eles começam a se libertar de nós. Quantos sofrem com o ninho vazio, né? Quando eles começam a tomar suas decisões, começam a trabalhar, tem que estudar, fazer faculdade, aquela coisa toda. E nós ficamos em casa, com o coração às vezes apertadinho, pensando como é que eles estão, como é que tem que ser, né? Porque nós tentamos cumprir. Aquele que faz a sua parte, como diz aqui, aquele pai e mãe que se esforça para que aquele filho consiga enxergar e ter essa herança, que é a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos, é a fé em Deus e a confiança, e essa certeza que Deus está no comando de tudo. Né? Que bom que quando nós conseguimos passar um pouquinho que seja daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós sabemos que é para o bem dele, que esse caminho que para chegar até Deus nós precisamos seguir o que o Cristo ensinou, que Cristo nos deixou assim um manual, né, para a gente conseguir ser feliz, para a gente ir se conhecendo aos poucos. E o que é pedido? Cristo nos pede muito pouco. Ele nos pede para que a gente se esforce, não é nem que ele consiga, porque é muito difícil conseguirmos alguma coisa numa só encarnação. Mas a cada encarnação nós vamos diminuindo, como diz aqui. Às vezes passamos longas encarnações, né, tentando diminuir um sentimento de ódio, de rancor, para que a gente consiga se harmonizar uns com os outros, diante da lei de Deus. Então vejam, meus irmãos, aqui a responsabilidade que temos, e Deus vai nos perguntar, como diz no texto, o que fizeram do filho que lhes foi confiado? Se permaneceu atrasado por culpa de vocês, seu castigo será vê-los entre os espíritos sofredores. E muitos de nós passam por isso. Quando a gente vê, às vezes, aquele tutelado nosso, que passou por tanta coisa, por tanto sofrimento, será que em outras épocas nós não erramos tanto com essa criatura, que hoje ele vem conosco num jeito tão sofrido, de uma forma tão antipática, às vezes, né, que a gente não consegue... Por que saiu tão diferente? Por que é tão assim? Mas Deus está nos dando oportunidades sempre. Nós que não conseguimos ainda ver essa bondade de Deus todos os dias na nossa vida. Então, levar a nossa vida de um dia de cada vez, meus irmãos. Agora, na pandemia, a gente vê as pessoas tão desesperadas, querendo tanto que as coisas acabem, que se resolva, que mude, que passe esse momento. Mas, para passar esse momento, nós temos que levar ele aprendendo. É a maneira de aprender é levar cada dia devagarinho, sabe? Aprendendo com cada minuto, com cada hora, querendo sempre que as coisas passem, mas com paciência conosco mesmo. O tempo, ele é um amigo. E esse tempo que está sendo nos dado é para nós aprendermos. Então, aqui dentro do texto, também pede, que diz assim, ó, não rejeitem, portanto, o filho que no berço repele a mãe. Então, aquele que é rebelde, que está dentro da família, que é tão diferente às vezes dos outros, né, que vem, como diz aqui, vem até daquela perturbação, porque é tão diferente que sai tudo, não sai como a gente gostaria que fosse, né? Mas é nesse momento que a gente tem que mostrar a nossa amorosidade. Às vezes ficamos sozinhos, né? Porque uma mãe, às vezes, ela se dedica mais àquele que é rebelde. E aqueles que estão ali, mãe, por que tu dá tanta atenção pro fulano? Porque eu estudo, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo. O fulano não faz nada e tu tá ali, toda hora dando atenção. Mas é esse o necessitado, é esse que precisa
do carinho e da atenção da mãe, da amorosidade dela. E se esses irmãos que estão ali, essas criaturas que estão ali juntos, se dessem conta disso, fariam o mesmo, ajudaria a sua mãe, né? Ajudariam aqueles que estão ali e na amorosidade com aquele que tá sendo rebelde, que não é fácil. Não é fácil a gente ser amoroso com quem, né, está sempre com antipatias, que está sempre se reservando, que está sempre achando que nós vamos com desconfiança. Não é fácil. Mas também não é difícil, porque Deus nos dá sempre o frio conforme o cobertor, né, meus irmãos? Então, voltados a Deus, assim, com essa vontade, com essa lição imensa e tão linda que nos caiu, que Deus nos ajude, meus irmãos, a ser cada vez mais gratos a tudo. Porque a gratidão é o melhor meio da gente ser feliz, da gente ficar mais sereno, mais harmonioso consigo mesmo e com Deus. Então, meus irmãos, que essas páginas tenham nos ajudado, que nos ajude a refletir sobre tudo que está aqui. Muito obrigada a todos pela atenção e que assim... Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site